Eu tô aqui todo santo dia pra gente pesquisar e descobrir juntos. Todos os santos do dia. Hoje é dia 30 de novembro e a gente vai se aprofundar um pouco em alguns santos, passar mais rapidamente outros, mas citar todos os santos presentes no martirológio, ou seja, prescritos pela Santa Igreja para veneração hoje, para festa, celebração hoje, de modo que, se assim quiser a divina providência, alguns ou algum deles te chame a atenção, te toque o coração, e daqui nasça uma nova devoção, um novo amigo do céu, uma um auxílio nessa caminhada em busca da santidade, em busca do céu, nessa caminhada de aprofundamento do amor a Deus. Antes da gente começar, já deixa o teu like, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Nós temos vídeos todos os dias, né, por isso chama Todo Santo Dia, falando dos santos do dia. Então, fica aqui com a gente. Já comenta aí se tu tá muito ansioso para saber de algum santo, se é a tua primeira vez aqui no canal, se tu já viu os vídeos antigos, os dias anteriores. E vamos dar sequência aí, como de costume. Vou começar botando o meu mapa aqui. E hoje a gente começa pelo Oriente Médio. Por quê? Porque o nosso primeiríssimo santo, daqueles que eu sempre comento que são tão importantes aqui nesse dia, que eles não têm um número no elogio deles, porque eles são os destaques, eles são além da da ordem cronológica, é Santo André, apóstolo, irmão de São Pedro, do nosso primeiro papa, e aquele que convidou São Pedro ao seguimento de Jesus. Santo André, era pescador, era discípulo de São João Batista e através de São João Batista, aquele que prepara os caminhos, conheceu nosso Senhor Jesus Cristo e apresentou São Pedro, ou seja, o nosso primeiro papa, um dos maiores santos da Igreja Católica, foi conduzido ao Senhor por seu irmão, por Santo André. Santo André nasceu provavelmente aí nos primeiros anos do primeiro século e foi martirizado entre os anos 60 e 70. O martirológio não nos indica nem não indica nem data incerta, não indica nada. Em geral, esses santos da era apostólica, eles não têm nenhuma data indicada, tá? Mas a historiografia, em geral, nos indica essas datas em torno de 60 a 70. Foi martirizado em Patras, na Grécia, foi crucificado em forma de X. Então, muitas imagens que vocês vão encontrar dele são numa cruz em X. Conhecido inclusive como o Protocleto, que é o primeiro chamado, porque de fato ele foi, dentre os 12 apóstolos, ele foi o primeiro seguidor de Jesus. E depois do que nós temos narrado ali nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, Santo André, ele vai pregar na Grécia, que é justamente onde ele é crucificado. Eh, provavelmente fazendo o caminho por terra, porque também ele é considerado, o patrono da Sé de Constantinopla, ou seja, ele fez, vamos usar o mapa, aquele caminho que a gente fala, eu sempre comento aqui, que em geral o caminho era por mar. São Paulo mesmo provavelmente fez muitas viagens por mar, por isso vinha à Grécia, por isso veio a Roma. Mas é possível que o caminho de Santo André tenha sido por terra, porque ele passa aqui por Constantinopla, ele evangeliza onde hoje é a Turquia, tá? Tudo nos indica isso, que ele fez esse trajeto, ou seja, de algum modo ele foi um dos primeiros que nos trouxe esse parte desse eixo, né? O eixo que a gente sempre fala, se a gente for pensar esse esse eixo dos primeiros séculos, na verdade ele é o caminho de São Paulo e São Pedro, né? Roma, Oriente Médio, passando pela costa em geral, pelas cidades grandes aqui do
Império Bizantino, na época ainda Império Romano, não se tinha essa divisão. Mas Santo André cruza parte disso para ir até a Grécia, que é muito próxima ali da Itália, né? É um mar de distância, digamos. Então, hoje nós temos a sua festa litúrgica, com certeza um grandíssimo santo, que nós não temos tantas informações, mas realmente vale a pena pesquisar o que se tem sobre ele. Inclusive, talvez alguns de vocês não gostem, eu sei que tem uma galera católica que não gosta muito, mas para mim, a representação dele e dos demais apóstolos em geral, ainda que com ressalvas pontuais e com escolhas específicas, a representação dele no The Chosen eu acho bem interessante, então eu diria que vale a pena ver para conhecer a história dos apóstolos, para de algum modo trazer. Eu acho que os santos, a gente tem muita dificuldade de entender eles como pessoas reais. A gente imagina figuras perfeitas que não pecam nunca, que não erram nunca, que não tiveram dificuldade nunca. E esse tipo de obra nos ajuda lembrando que é uma obra de ficção, é um romance, não é palavra de Deus. The Chosen não é palavra de Deus, tá? É, então, no sentido de nos ajudar a compreender as limitações e possibilidades humanas dos apóstolos, eu acho bem legal, bem legal. Contanto que a gente não trate ele como a verdade sobre a fé. É uma interpretação, e dali a gente pode puxar diversos fios de onde vem essa interpretação, influência de quem. Mas vamos seguir. Hoje o martirológio vai estar longo, eu vou tentar apressar alguns santos para a gente não ficar com vídeos tão longos. No segundo elogio, nós temos São Mirocletes, que foi mencionado por Santo Ambrósio, o próprio elogio nos traz isso. Vocês vão ver que Santo Ambrósio citou muitos irmãos católicos, né? Irmãos bispos, muitos fiéis católicos, muitos que foram discípulos de alguma forma dele, como Santo Agostinho. Então, Santo Ambrósio escreveu muito sobre a sua época e sobre a comunidade católica, a comunidade de fé. São Mirocletes foi um desses na região da Lombardia, em Milão, na Itália. Vamos à Itália. Tá, aqui temos Milão. Eu vou deixar um pouco afastado para vocês entenderem mais ou menos. Eu acho legal que se compreenda as distâncias entre as coisas, né? Isso tudo. Ele estava aqui, mas em Roma estava acontecendo tal coisa, mas na Grécia estava acontecendo tal coisa. Então, é, o martirológio nos indica a morte dele depois de 314. São Mirocles, ou Mirocletes, bispo de Milão, justamente no período próximo ali do Edito de Milão. Então, uma troca uma consolidação da igreja, uma troca de ambiente de alguma forma. É citado também entre os bispos que participaram do Concílio de Arles, na França, e que tratou de questões disciplinares, que combateu a heresia donatista. Então, é um santo bem interessante de se pesquisar, inclusive visto que é citado por Santo Ambrósio. Então, a fonte já que a gente tem para ele também é bem interessante. No terceiro temos São Tudual. Eu não sei como é que seria essa tradução. Tudual. Talvez, não sei, porque ele é inglês, ele é na Bretanha Menor, ele é no que hoje é a França, mas é muito venerado no país de Gales também, foi monge, abade, bispo, confessor no século VI. Justamente, lembrem do século VI, a gente tem aquelas trocas, né? Continente, Grã-Bretanha, Grã-Bretanha, continente, evangeliza aqui, vai ali, que a gente, eu não mudei o mapa, porque a gente sempre comenta, né? Num século tem um movimento em que aqui se considera já evangelizado, se vai para cá, aí aqui se começa a evangelização, mas aqui de algum modo se regride culturalmente ou pelas invasões, e aí o povo daqui que estava de algum modo seguro, um pouco mais seguro dessas invasões, volta para cá. Então
ele faz parte do contexto desse movimento de evangelização entre, a Grã-Bretanha e o continente. Eh, no quarto elogio nós temos São Galgano Guidotti, um eremita italiano. O martirológio nos dá um pouquinho os anteriores, o São Mirocletes e São Tudal, a gente não tinha muito, dito sobre eles, apenas, né, bispos, o segundo era abade, construiu mosteiro em Treguier. São Tudal dizia que era apelidado Pabo, não encontrei muito sobre isso. Mas aqui nós já temos um pouco mais de informação, em São Galgano Guidotti, que foi eremita, se converteu a Deus depois de uma juventude dissipada e viveu o resto da vida voluntária em voluntária mortificação corporal. Ou seja, demos um salto gritante, ó, segundo santo ano 314, terceiro santo século VI, agora temos século XI, século XII, 1181, São Galgano Guidotti, um eremita em um período onde a vida religiosa já não, pouco era eremítica, né, a influência da vida religiosa era principalmente, por longos séculos foi principalmente beneditina, agora começa a surgir, os dominicanos, né, por essa época, os dominicanos, os franciscanos, inclusive, é bem possível que, esse movimento eremítico, caso São Galgano não seja o único, né, tenha relação com seja um movimento que vai gerar de algum modo os franciscanos, as ordens mendicantes, ou seja, uma necessidade de uma vida religiosa diferente daquela vida religiosa, monástica da regra de São Bento. Ele é muito venerado na Toscana, e é de fato para a gente de algum modo um ponto fora da curva nesse sentido de vida religiosa. A gente não vai ver tantos santos nessa época com esse estilo de vida, né. A vida religiosa, em geral, tem outro viés nesse período, outro carisma, dá pra gente dizer. No quinto, nós temos o beato Giovanni Vercelli. No Martirológio ele está traduzido João de Vercellas Garbela. Confesso que eu não gosto muito quando a gente traduz, sobrenomes ou lugares assim mas enfim, tem casos e casos, né. Mas era um frade dominicano, vejam, ele morreu em 1283 em Montpellier, na França. Vamos mudar nosso mapa aqui para França, vou deixar um pouco mais de longe aqui para vocês, França. Então, vejam, ó, esse período já, séculos 11, 12, a gente já está com um eixo muito mais centrado aqui, né. Até porque é um período pós, cisma ocidental, cisma do Oriente, então nós certamente temos menos comunicação entre Oriente e Ocidente. O beato João de Vercelli foi um reformador dominicano, já nesse período da Alta Idade Média, justamente como eu falei anteriormente, é um período de florescimento das ordens mendicantes, né, dos dominicanos, franciscanos, período que começam a surgir as universidades. Ele foi o sexto mestre-geral da Ordem dos Pregadores, entre 1264 e 1283, e visitou muitos, há quem diga que todos ou quase todos os conventos, a pé, para pregar a fiel observância da regra dominicana. Muito ligado, inclusive, à devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. No sexto elogio, nós temos o beato Frederico, na Baviera. Vamos para a Alemanha. Baviera. Beato Frederico, religioso da ordem dos eremitas de Santo Agostinho, sendo hábil carpinteiro, se distinguiu pelo fervor na oração, obediência e caridade. É isso que nos entrega o martirológio.
morreu em 1329. É um daqueles religiosos cuja fama se dá muito por conta da sua comunidade, a fama de santidade. Ele é um religioso que não tem grandes obras, assim, não foi uma pessoa que influenciou países, que desafiou isso ou aquilo, ou que teve grandes milagres. Ele teve uma vida santa dentro do estado de vida que ele foi chamado, que ele se propôs, e os seus irmãos viram isso e isso se difundiu. O seu culto foi aprovado pelo Papa São Pio X, então muito posterior, inclusive, ao seu à sua morte. Isso costuma acontecer com santos que ou não têm uma grande obra escrita, ou não têm uma grande obra em vida e tal. Essa criação da fama, da devoção, ela é muito mais lenta e gradual. Então nós temos aqui, quase 600 anos de diferença, né, entre a morte dele e a beatificação dele. O próximo é um santo São Cuthberto, ou Cuthbert Maine, que foi sacerdote e mártir na Inglaterra. Vocês já devem imaginar aqui dos períodos que a gente está falando. Morreu em 1577 na Cornualha. Vamos mudar aqui para Inglaterra. É, Foi educado como anglicano, se converteu ao catolicismo, assim como todos os sacerdotes praticamente que nós temos nessa época. Ele estudou e foi ordenado na França, voltou clandestinamente à Inglaterra e foi preso por ser padre, por portar, nesse caso, por portar objetos devocionais, mas né, ele é julgado por traição por ser um sacerdote nesse período, que é o período que a gente chama de período elisabetano. É, Inclusive, ele é um dos primeiros mártires que foram formados em Douai, na França. Foi canonizado por São Paulo VI em 1970 também. É um santo um período de canonização mais longo, demorou um pouco mais, né? No oitavo lugar, nós temos o beato Alexander Crow. Alexander Crow. Mesmo período, pessoal, tá? Não vou repetir o contexto aqui. Na mesma perseguição elisabetana, ele era um católico, ele era sapateiro de ofício, trabalha num colégio em Reims. Ele vai trabalhar num colégio inglês na França, e lá ele sente o chamado da vocação, ele é vocacionado e estuda e é ordenado padre. Volta clandestinamente, ou seja, esse movimento é repetido de padres ordenados na França voltam para tentar salvar o seu país, né? Para tentar converter novamente o seu país. Então ele foi executado em York também, com a mesma questão, né? Alta traição por ser um sacerdote católico. No nono elogio, temos São Tadeu Liu Hütchen. Saltamos aqui para o outro período que a gente costuma falar, 1823, na China. Vamos ao nosso mapa. A China eu vou ter que afastar bastante aqui. Hoje está demorando para carregar, pessoal. Bom, a China eu vou deixar bem de longe aqui para vocês entenderem. Aqui está a China, tá? Aqui é a Rússia, aqui está a China. Tudo isso aqui. Vamos aproximar, ver se vai aparecer a fronteira, mais ou menos. Mas dá para vocês entenderem. Vou deixar de longe para vocês entenderem mesmo. Foi um mártir, sacerdote, estrangulado, né, martirizado por estrangulamento em 1823, nas perseguições Qing. Lembre que não é o mesmo império que a gente fala sempre do Vietnã, nos anos 1600, 1700, 1800, mas é o mesmo contexto, tá? Uma cultura muito semelhante, um ódio muito semelhante à fé católica, missionários católicos, muitas conversões, e de algum modo o objetivo era tolir, acabar com essas conversões. Então as primeiras pessoas a sofrerem eram os sacerdotes. Em geral não tínhamos bispos lá, ou em boa parte do território não tínhamos bispos, mas tínhamos sacerdotes que obviamente respondiam a seus bispos
de origem diocesanos, mas os sacerdotes eram os mais visados, mas a gente tem muitos martírios em que as comunidades inteiras foram dizimadas. Nesse caso aqui, especificamente, São Tadeu foi preso por 2 anos, torturado por 2 anos e estrangulado, ou seja, é aquele mesmo. Eu falei, não sei se foi no de ontem, foi alguns vídeos atrás, que o objetivo não é matar, o objetivo é que negue a fé. Então eles vão tentando por anos, enquanto o Estado não desiste, eles vão torturando de modo a tentar, porque o objetivo é perder a alma e não a vida. Então é que ah, se ele morrer mártir, ele vai ser santo. Então eu não quero que ele morra, eu quero que ele negue a fé. Esse é o objetivo dessas torturas, desses grandes martírios. Ele é um dos 120 mártires canonizados, chineses canonizados por São João Paulo II em 2000, tá? E é um clérigo nativo, ou seja, ele não é um sacerdote que veio da Europa como missionário, ele é um sacerdote ordenado, um sacerdote chinês ordenado. No 10º elogio temos São José Marchand, no Vietnã, mesmo período. Esse sim é francês que foi para o Vietnã, mas lembrem, mesmo ah, ah, impérios diferentes, mesmo contexto cultural, de algum modo. Obviamente, China com as suas peculiaridades culturais, Vietnã. Eu não estou dizendo que era tudo uma coisa só, mas eu quero dizer que existe um fio condutor que move esse ódio contra católicos em toda essa região nesse período. No 11º elogio, nós vamos para aquele nosso período. E aí, 11º, 12º e 13º elogio. Vamos ver, é isso. Nós vamos para Espanha, período da Guerra Civil, tá? Para quem tem mais dúvidas sobre isso, sobre esse período, esses períodos que eu tô falando, Ásia, séculos 17, 18, 19, Espanha, 1930, Alemanha, 1940. Os vídeos anteriores, pode ver que tem coisa sobre isso. Eu explico um pouco mais por que que eu sempre falo desse período, porque ele sempre aparece aqui. Mas nós temos então no 11º o beato Miguel Francisco Ruedas Merias e 6 companheiros. Estão listados aqui. Em Valência, no 12º, o beato José Otín Aquilue, da Sociedade Salesiana, mártir. No 13º, com a indicação de que foi adicionado pós 2002, em Paracuelos de Jarama, localidade próxima de Madrid, os beatos Agostinho René do Martino, da Ordem de Santo Agostinho, e 49 companheiros, estão todos eles listados aqui. Período turbulentíssimo, já falamos muito sobre isso. Podem assistir os vídeos anteriores, eu vou ver se eu consigo deixar indicados esses vídeos em que eu falei mais sobre isso. E se vocês quiserem que a gente fale mais sobre esses períodos, podemos fazer vídeos específicos. Aqui eu não vou me aprofundar, porque, né, como a gente está fazendo, tá, aqui eu e vocês estamos aqui todos os dias vendo todos os santos, esses mártires aparecem todos os dias, não os mesmos, mas mártires desse período. Eu não vou ficar reforçando e explicando, tá? E por fim, no 14º elogio, mais um período que sempre costuma aparecer nesses últimos aí elogios, que é 1941, Beato Luiz Roque Gentidier. Deixa eu ver se eu anotei o nome dele. Ludwig, obviamente, Roque Gentgier, provavelmente. Sacerdote mártir, morreu no campo de concentração de Dachau. Era um polonês, um dos 108 mártires poloneses. Foi preso com outros sacerdotes, deportado para Dachau. Sofreu trabalhos forçados, maus tratos. E no dia 30 de novembro de 1941 foi brutalmente espancado por um guarda até a morte. Ele não morreu na câmara de gás nem nada, ele morreu espancado até a morte, tá? Morreu até a morte, Morreu espancado. Esse foi o nosso último elogio de hoje. Eu vou voltar aqui para a câmera normal para a gente citar só mais alguns
casos nós temos hoje, talvez vocês encontrem, indicação de festa de Santa Justina de Pádua, que não está inscrita no martirológio, tá. A inscrição dela no martirológio, se eu não me engano, é no dia 7 de outubro, uma santa do século IV. É bem possível que isso seja uma celebração local, talvez em Pádua, ou, talvez em Pádua ela seja celebrada nesse dia. Eu não encontrei muito sobre isso, não tem muita informação na Igreja Universal, digamos. E também Santa Maura de Constantinopla, às vezes é indicada, talvez apareçam alguns sites dizendo que a festa dela é hoje, mas, eu acredito que isso tenha a ver com o calendário, o martirológio antigo, né, da calendário antigo. Até vou ver se eu acho a data dela aqui, que eu não anotei e que eu não lembro, no calendário atual. Santa Maura. Temos umas, deixa eu ver qual é a Santa Maura que eu pesquisei aqui, os de Constantinopla, tá, vamos lá. Eu acredito que não. Nós temos uma Santa Maura no dia 3 de maio e uma no dia 21 de setembro, apenas. Mas é isso. Terminamos nossos santos de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como destaque, para quem quiser pesquisar um pouco mais alguns santos, Santo André, obviamente, com aquela indicação do The Chosen que eu comentei. Podemos falar disso também, se vocês quiserem que a gente fale sobre The Chosen aqui, comenta aqui embaixo. Indico São Mirocles ou São Mirocles, que foi bispo de Milão. São Galgano Guidotti. E falamos também de um dos beatos. Eu acho que era do beato João de Vercelli. São os primeiros elogios ali, basicamente, tá? Obviamente, todos eles têm histórias interessantes. Esses aqui mais próximos, né, os martirizados na Guerra Civil da Espanha, na Segunda Guerra Mundial, na invasão da Polônia, etc. Talvez vocês encontrem imagens e tudo mais, para alguns de vocês pode ser que isso seja útil também, né, que atraia mais, então também vale a indicação. Foram esses os santos de hoje, todos eles estão listados aqui na descrição. O link para o Martirológio Romano de hoje está aqui na descrição também. Não esqueçam de comentar o santo que mais chamou a atenção, que mais tocou vocês, história que foi mais curiosa, de dar o like, compartilhar com quem você sabe que ainda não viu e que precisa ver esse vídeo, te inscrever no canal, seguir lá no Instagram, no TikTok e me encontrar aqui amanhã. Até a próxima. Tchau.